inicialmente, quando se fala das memórias de um sargento de milícias, do próprio Manuel Antônio de Almeida, né, é comum tratá-los, aos dois, o autor e a obra, né, como desvios em relação à literatura do tempo. A gente pensar, é um livro que foi precedido na literatura brasileira por um romance de Teixeira e Souza que quase ninguém gosta, que é O Filho do Pescador, de 1843. Um livro obscuro, né? É difícil mesmo definir um tema para esse livro, né? Mas também foi seguido pela Crônica de Costumes de Joaquim Manuel de Macedo. Eu vou citar aqui só a Moreninha, que é de 44. Romance que foi inicialmente publicado como folhetim no Correio Mercantil, né? E é seguido, além dessas duas obras, por alguns dos grandes romances do romantismo, né? Quer dizer, eu lembraria o Alencar, de Guarani, de 1857, As Minas da Prata, de 70, o romance Senhora, de 75. Mas é seguido ainda de Bernardo Guimarães, que todos conhecem, que escreve uma obra interessante, O Seminarista, em 72. É uma obra representativa desse período, ainda, a meu ver, não muito bem configurada. O Visconde de Toné publica Inocência. No mesmo ano, Franklin Távora, quer dizer, estou falando de 72 ainda, né? E Franklin Távora publica o Cabeleira, em 76. Esse é o quadro que a gente tem, em princípio, para imaginar o lugar das memórias, né? Em relação a ele, né, o romance destoa. E tudo o que se pode dizer dele ainda hoje é que ele não combina nem com as linhas do chamado romance histórico da primeira fase, não é? Que inclui ainda alguns relatos obscuros, como Jerônimo Corte Real, de Pereira da Silva, irmão de Joaquim Norberto, não? O próprio romance Maria, de Joaquim Norberto, ou o romance que quase ninguém leu, chamado Amância, de Gonçalves de Magalhães. O livro também não se enquadra, quer dizer, ele não se iguala a isso, e não se enquadra nem no romance dito indianista, nem no romance sertanejista. E o pior é que, ao contrário do que muita gente possa imaginar, é uma obra que não tem nada a ver com o chamado romance da atualidade, né? Também conhecido como crônica de costumes urbanos, do tipo que escreve, por exemplo, Joaquim Manuel de Macedo, onde a idealização exagerada era uma resposta a uma espécie de convenção sentimental e artística exigida pela sociedade da época. Na verdade, nada há de convergente entre os enredos das Mulheres de Mantilha, por exemplo, O Moço Loiro ou A Luneta Mágica, não? Com as tramóias e pataquadas que se passam na vida dos dois Leonardos, que marcam, no fundo, como sabemos, o relato do Manuel Antônio de Almeida. O próprio Manuel Antônio de Almeida, aliás, pouco tem a ver com a trajetória de vida, não é, dos prosadores românticos. Esse é um ponto também interessante. Alguns deles, como a gente sabe, célebres na vida política e institucional do Brasil, não é? Eu lembro que Macedo chegou a deputado e foi membro expressivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, não é? Além de professor do Colégio Pedro II.
E Alencar foi ministro da Justiça, né? Mas não chegou ao sonho de ser senador. Né? Gente que voou alto. Né? Maneco de Almeida não chegou a tanto. Menino pobre no Rio de Janeiro, nascido em 1831, filho de portugueses modestos. Né? Perdeu o pai, Antônio de Almeida, que era tenente das milícias. Esse é um ponto que a gente precisa guardar. Não? E desde cedo conheceu uma vida de privações. Depois de fazer um curso de desenho na Academia de Belas Artes, entrou para a Faculdade de Medicina, que só terminou depois de muitas interrupções, né, por dificuldades financeiras. Mas, para manter-se, ele traduzia folhetins, isso é um ponto que a gente precisa guardar, né, passando a viver sempre do jornalismo. Então, Mário de Andrade, num belo ensaio sobre ele, diz que ele jamais abandonou o jornalismo. Né, passando a trabalhar no Correio Mercantil. Né, e aí, né, sob o pseudônimo de um brasileiro, ele não assinava, né, os folhetins que compuseram mais tarde as memórias, né, ele vai fazendo romance, né, semanalmente, mensalmente, e reúne o primeiro volume em livro em 1854 e o segundo em 55. O curioso é que o nome dele só vai aparecer mesmo, né, na terceira edição de 1863. Esse é um dado também importante, né, um dado de ele ter ficado anônimo. Né? Ora, o nome dele aparece numa edição pós-mortem. Ele morre em 61, né? num naufrágio do barco a vapor, o Hermes. Né? Quer dizer, no fundo nós temos, em relação ao autor, que ele trabalhou sem nunca largar o jornalismo, né? Mas teve algumas atividades paralelas importantes. Por exemplo, trabalhou na Tipografia Nacional, né? Onde pôde ajudar um jovem escritor que começava, que nessa altura não era nem escritor ainda, né? Era um jovem tipógrafo chamado Machado de Assis. Consta que ele pôde ajudar o Machado. Gostava de música, né? Publicou um libreto de ópera, além de uma tese de doutorado em medicina. Agora, morreu sem nenhum reconhecimento literário. E o seu romance, pelas razões que a gente vai ver mais tarde, daqui a pouco, né, só realmente ganhou publicidade depois do modernismo. E haverá razões para a gente compreender isso. Né? Na verdade, quando as memórias saem em livro, né, pouca gente viu nelas o que merecia ser visto. Quer dizer, um perfil definido na obra. Quando sai um livro, a gente pergunta, bom, o que tem esse livro? O que é que ele desarranja em relação ao que se escreveu antes? O que ele acrescenta? Né? O livro tem vocação para ser revolucionário? O livro se ajusta aos padrões vigentes? Transforma-os? Não. Né? Os críticos viram muito pouca coisa. Silvio Romero, por exemplo, na sua História da Literatura Brasileira, diz que o livro merece ser gabado, mas não muito. Não se pode gabar muito esse livro. É uma coisa negativa, mas há muitas coisas positivas no outro juízo que ele faz. Por exemplo, ele aponta 5 aspectos importantes na obra, né, que vão estar presentes nas penas de quase todos os críticos posteriores, o que não é pouca coisa. Né? Se eu acerto a análise de um livro logo depois de publicado e aponto aspectos, mais de um, como fez Silvio Romero em relação às memórias de um sargento de milícias, eu devo imaginar e concluir que se trata de uma crítica procedente. Né? Que coisas ele apontava? Não é? O diálogo vivo, a exposição natural dos fatos, que são um ponto importante para a crítica do Silvio Romero, a graça na descrição das cenas, os ditos espirituosos e anticonvencionais e, não podia faltar, né, o nacionalismo do assunto. No entanto, mais importante que tudo isso, né, para ele, é que as memórias, e aqui eu acho que é o acerto mais, digamos, concreto, né, as memórias não imitam nenhuma vertente da época, nenhuma voga da época. Né, nem os romances de índios, nem os de sertanejos. Quer dizer, o seu valor vem justamente de que ele transcorre no Rio de Janeiro, no meio das classes plebeias, estou citando o Silvio Romero, né? No meio de suas classes plebeias, de começos do século XIX.
haveria um longo espaço na literatura brasileira para que as classes plebeias voltassem para o centro da cena. Não é? Estou me referindo aqui a João do Rio, a Lima Barreto. Mais tarde, não é? A um certo Gastão Cruz. Ia demorar. Ele aponta que só aparece aqui, né? Antes. José Veríssimo, na sua história, vai na mesma direção, apesar de dizer coisa diversa. Né? Agora, ele acrescenta ao tema da originalidade, que o Silvio Romero já havia percebido, o fato de que o autor não embeleza nada. Quer dizer, faz a descrição real das coisas, sem trair os costumes e os tipos do povo do Rio de Janeiro da época. Bom, se ele ficasse só nisso, eu imagino que teria antecipado uma das bases do grande ensaio de Antônio Cândido, que é a dialética da malandragem. Né? Nós vamos ver mais adiante. Mas ele não fica nisso. De repente ele exagera e sai fora do esquadro para propor as memórias de um sargento de milícias como um romance perfeitamente realista e naturalista, né? Que é um erro de avaliação crítica importante. Né? Agora, dizendo que ele se antecipa inclusive à voga do realismo na Europa. Eu digo que essa posição é importante porque ela foi tão decisiva que levou um modernista historiador, Ronald de Carvalho, a incluir o Manuel Antônio de Almeida entre os discípulos de Balzac. Não apenas pela força do temperamento que havia apontado o Silvio Romero, mas principalmente pelo arranjo das situações. Aqui ele diz a capacidade de dar sangue e nervos a personagens como Leonardo e Luizinha, por exemplo, que, segundo ele, resumem toda uma camada social do Rio de Janeiro. É verdade que o Ronald diz uma coisa interessante, do ponto de vista da terminologia da crítica. Para ele, as memórias são uma espécie de fotografia na primeira prova. Isso é uma coisa que eu acho que resume bem o livro, como a gente vai ver. Né? Fotografia na primeira prova, desalinhada e de contornos desfigurados, sem artifícios. Quer dizer, é um livro, diz ele, real nas partes belas e feias. Bom, vejam vocês como esses elementos, né, se repetem sempre, né? Ou pelo menos até aqui. Visão documental, flagrante da realidade, realismo sem artifícios, em oposição às fantasias e declamações gongóricas, tão apreciadas nesse período. Bom, é claro que houve quem reprovasse o livro. Não tanto críticos, né? Mas um autor como Joaquim Manuel de Macedo, por exemplo, eu fui ver no Anuário Bibliográfico por ano de 76, e lá está a afirmação de que elas não passavam de simples folhetos de pacotilha, né? De pouquíssimo interesse para os leitores. É um ledo engano dele, foi um ledo engano dele, redondamente enganado, né? Como esteve boa parte da sua imaginação ficcional. Agora, isso então vem, não há mais nada de novo, até que em 1941, Mário de Andrade, por encomenda, do editor Martins, escreve um magistral prefácio para a edição, para aquela edição das Memórias. Né? E a partir desse prefácio do Mário de Andrade, que antes do modernismo o livro quase não tinha tido repercussão, o livro passa agora a ter sucessivas edições. Né? E sua avaliação crítica ganha, então, em profundidade. Pelo fato de Mário, entre tantas outras, ter dito 3 coisas, a meu ver, que orientaram definitivamente a leitura da obra. Como, por exemplo, contra todo o prestígio da crítica oficial, né, dizer que as memórias nada tinham de realismo ou de naturalismo. Dizer que o que havia no substrato dos seus temas era uma interpolação entre realidade
costumes populares e folclore. E mais, as memórias tinham alguma coisa que lembravam, diz o Mário, lembravam a picaresca espanhola do século XVI, sobretudo o Lazarillo de Tormes. Figura errante, como nós sabemos, do abandonado, da fortuna, que leva aos pontapés da vida, ajustando-se a situações sem escrúpulos, não é? Pela moral ou a ordem, em busca da sobrevivência em cada passo do seu destino. Josué Montello, é curioso isso, ouvindo o galo cantar, sem bem saber aonde, fixou-se na tese do Mário e pensou ter resolvido a questão da filiação do romance, definindo realmente como o romance da picaresca. Para resumir o que estamos pensando até agora, não é? A gente fica na seguinte hipótese, entre realismo, picaresca e romance de aventuras como tendências predominantes na crítica que vem antes e depois de Mário. Essa é a configuração da situação crítica da obra, digamos até 1970, quando Antônio Cândido, num livro que se fez na USP em homenagem ao professor Cruz Costa, e que acabou não sendo publicado, né, escreve um magistral ensaio, Dialética da Malandragem, né, e então as coisas mudam de rumo. Quer dizer, o livro fica estruturalmente definido a partir desse ensaio, e a fisionomia do romance é ajustada à própria estrutura social da colônia, em cujos pressupostos os personagens, segundo Cândido, vão sendo moldados como reflexos de um mundo precário e sem correlação com a maioria dos artifícios presentes nas obras, no conjunto das obras do período. Né? E aqui nós podemos ir alinhando os movimentos de leitura para já entrar na própria análise do romance. Né? O Antônio Cândido nos mostra, em primeiro lugar, que Leonardo não é um pícaro traído, saído da tradição espanhola, mas sim o primeiro grande malandro que entra na novelística brasileira, coisa que depois o Mário de Andrade levaria, como todos sabemos, né, como símbolo, né, ao escrever o Macunaíma. E não é pícaro, diz ele, porque, ao contrário dos romances picarescos, que ele examinou com cuidado, né, a narrativa, por exemplo, é em terceira pessoa, quando na picaresca é sempre em primeira. O narrador não se identifica, esse é um traço fundamental para a configuração do pícaro. Ele mesmo se impõe, né, como perfil para o leitor e procura ganhá-lo para as suas vicissitudes e a marcha dos desatinos da sua trajetória. Né. Mais ainda, diz Antônio Cândido, no livro do Manuel Antônio de Almeida, reparte-se a narração através de relatos, de focos narrativos de segunda ordem, né, de focos secundários. O narrador cede a palavra às falas do compadre, da comadre, da Dona Maria, da cigana, não é? Coisas que se alternam também na descrição dos fatos e costumes, né, da cidade do Rio de Janeiro da época. Um outro dado que a gente pode imaginar, embora de origem humilde e obscura, né, quer dizer, a gente sabe que o Leonardo nasceu de uma pisadela e de um beliscão a bordo de um navio que vinha para o Brasil, Leonardo não conheceu, como os heróis picarescos, ele não enfrenta os golpes duros da vida. Ao contrário, ele já nasce malandro, e malandro feito. Não tem problema de subsistência. Quando sua mãe, a Maria Saloia, foge de volta a Portugal como capitão do navio, e o pai não queria saber mais dele, Leonardo é amparado pelo compadre, né? Depois pelo padrinho, que o pega para criar e dispõe também ele, padrinho, um bom malandro, né, de gordos recursos. Isso vem tudo de mão beijada para ele. Né? Leonardo, digamos, não tem problema de subsistência como os pícaros em geral, que tem de buscar o de comer aqui e agora. Né? Quer dizer, a fome está em cada esquina, em cada passo. Se o pícaro não tem futuro, Leonardo, ao contrário, está garantido. Né? Pois o padrinho quer um grande futuro para o menino. Ou padre, né? Ou um advogado formado em Coimbra. Né? Isso faz que ele não aprenda com a vida, não se submeta ao aprendizado da vida, como aqueles são obrigados a fazer. E quando o padrinho morre, a comadre se encarrega dele, como depois o amigo de sacristia, como depois a Vidinha, como depois as tias, como depois a Luizinha, a sobrinha rica da Dona Maria. Isso para não falar do temível Vidigal,
que o livro é da cadeia, como nós sabemos, né, para deixá-lo livre e casar-se com a Luizinha. Né? Como disse Mário de Andrade no prefácio citado, Leonardo não é um homem que se faz por si. Os outros é que falam por ele. Ele é, estou citando aqui, diz o Mário, uma das figuras que encontram o caminho aplainado pelos outros, apenas jogando com a simpatia irradiante do corpo. Agora, se Mário diz isso, é através da análise de Antônio Cândido que podemos ver como Leonardo pratica astúcia pela astúcia, ao contrário do pícaro, que corre invariavelmente atrás de um lucro imediato, de um lucro para ontem, lesando sempre o que está mais próximo dele. Nesse ponto, nos diz Cândido, Leonardo está mais próximo do trickster, o trapaceiro, né, da velha tradição do folclore e da literatura popular. Assim, o protagonista das memórias, vamos deixar claro desde já, é muito mais um tipo de herói popular ligado à vivaldice dessa tradição do que propriamente um anti-herói que antecipe a literatura realista como a crítica anterior havia proposto. Eu acho que é possível pensar num roteiro de leitura para o romance, né, da melhor maneira possível, né, imagino, lendo o texto, observando um contraponto entre Mário de Andrade e Antônio Cândido. Ou seja, ir seguindo as iluminações geniais do impressionismo crítico de Mário, combinando com a precisão dialética da leitura de Antônio Cândido, que vai gradualmente transformando em notação analítica os achados intuitivos do grande poeta modernista. Por exemplo, na origem do romance, Mário levanta o tema da revelação, baseado no informe de Melo Moraes Filho. Né? Quer dizer, o narrador, Maneco de Almeida, teria recebido o argumento do romance, das memórias, né, de um certo Antônio César Ramos, português que veio para o Brasil para participar da Guerra Cisplatina de 1817, e que efetivamente teria conhecido um sargento de milícias, né, que acabou dando à imaginação de Manuel Antônio de Almeida o estalo para escrever o livro. Isso levanta o Mário. Tanto assim que o Vidigal, né, que era uma espécie de terror dos desordeiros do tempo, né, é um personagem autenticamente histórico, ele existiu. Ele participa de vários depoimentos de pessoas que viveram naquela época e que o conheceram. Né? Ele é lembrado especialmente pelos estudantes, que fugiam dele como o diabo da cruz. Agora, Mário também levanta as influências, que é um outro ponto, a gente vai ver como é que elas vão ser reaproveitadas. Né? Levanta as influências no autor, né, da música. Como é que a música influencia o Manuel Antônio de Almeida na composição do romance. Ora, ele foi diretor da Academia Imperial de Música, né, e também da Ópera Nacional. Né? Então a música tinha um aspecto importante para a vida dele. O Mário mostra como no texto, né, esses, digamos, conhecimentos musicais, essas informações, né, se interpenetram ao relato. Né? E ali é possível, em vários momentos, né, distinguir os acordes do fado, do fandango, do desafio e do lundum. Né? Até que ficamos sabendo de uma revelação interessante. Não é? O fado, vindo do lundum através dos escravos, é brasileiro, não é português. É uma criação brasileira que vai depois a Portugal de volta com a corte, né? Onde se consagra, não é? Como gênero musical. E o desafio, que aparece no romance, logo na cena da música dos barbeiros, né? É tipicamente com sotaque português. O desenho fonético da frase é português, tipicamente português. Olá, vem cá, está lá. Uma coisa... É fácil perceber isso. Não é? Esse aspecto não foi estudado ainda. Esse desafio que aparece em sotaque português na música dos barbeiros, que aparece no romance, não é? É uma criação portuguesa, o desafio, e não brasileira, como a gente imaginava. Quer dizer, como é que o Mário, na história da música, vai estabelecendo essas distinções e como o crítico vai falando, vai levantando pontos que vão ficando soltos. Né? Eu quero dizer o seguinte, há uma oposição
que o Mário nota entre personagem histórico e personagem fictício, entre fato real e acessório cultural, do folclore através da música e dos costumes. Vendo isso, Antônio Cândido articula, na verdade, a estrutura do romance. Ao contrário de Mário, ele mostra que a oposição entre personagem histórico e personagem fictício está ligada desde a primeira frase do livro a uma espécie de tradição lendária. Digamos, dicção seria a palavra melhor, lendária, não é? Que vai reger o romance. O romance começa com esse enunciado: era no tempo do rei. Quer dizer, como a gente está acostumado a ler desde menino, né, nos contos de fadas, né, da nossa infância. Agora, Antônio Cândido distingue claramente os personagens históricos, alguns deles ligados ao passo, como é o caso do fidalgo, a quem recorre o tenente-coronel para tirar o Leonardo do padrinho, né, podem ter ou não função literária na estrutura, conforme mostra que eles se integrem ou não. Quer dizer, eles vão ter a sua função na medida em que ocupem, digamos, um papel na estrutura. Ou seja, um papel na ação do romance. Isso é importante porque mostra como a observação histórica do narrador, realmente, quando ele tem competência, não é, ela pode se transformar em literatura. Ela pode transformar o acessório em fato primordial. Não é a questão do externo que se torna interno, não é isso. Mas é o aproveitamento do detalhe, não é, da notação folclórica, não é, do recorte musical, do recorte artístico, do flagrante pictural, da caricatura, coisas soltas, não é, que dentro do romance, num dado momento, viram literatura. Pode não virar. Quer dizer, é por isso que o Antônio Cândido diz, ela só tem valor quando realmente o escritor é capaz de transformar o histórico, o externo, em elemento interno na organização ficcional do livro. Quer dizer, com isso, Cândido recupera as notações isoladas do Mário em relação à música e ao folclore para mostrá-las funcionando na estrutura da obra. Eu dou um exemplo. Na cena do capítulo O Granadeiro, né, em que os gaiatos dançam um fado, onde a personagem principal, representando o Major Vidigal estendido e amortalhado no meio da roda, com as demais personagens cantando o Papai Lelê Seculorum, quem leu o romance está lembrado, né? Nessa cena, Cândido revela como a notação musical do folclore entra para a ação do romance ao revelar o sarcasmo, mas também o pavor, dos que odiavam e, ao mesmo tempo, fugiam da ação repressiva do Major. E a referência ao fado aí deixa de ser mera digressão ilustrativa ou acessória do livro, para ser aproveitada como elemento com função literária no conjunto. Quer dizer, eu estou falando de estrutura literária. E o mesmo se dá com as referências, enquanto temas, as várias referências ao papel muito positivo dos banhos de alecrim e de ervas, tão benéficos à saúde, e, por exemplo, a cena das gaiolas dos passarinhos na sala da aula primária, né, frequentada pelo menino Leonardo, amando do seu padrinho. Já numa outra cena, do capítulo 17 da primeira parte, intitulada Dona Maria, onde, segundo Antônio Cândido, reina a desintegração dos elementos constitutivos e onde aparece uma notação de costumes representada pela procissão do ourives, né? O caso dessa procissão é um aspecto muito curioso, porque ela entra na cena apenas como pano de fundo, totalmente desvinculada da ação do capítulo, em que Dona Maria, o compadre e a vizinha discutem o futuro do menino Leonardo. O foco ali é o que fazer do futuro do menino, né, que podia desandar. Mas isso é feito, no título, já aparece o nome, a procissão. Ela entra ali como pano de fundo, ela entra ali com mera ilustração. Ou seja, o pitoresco intuído por Mário de Andrade pode ser motivo tópico de fato ou meramente de uso. De uso, eu digo, acessório e justaposto à tessitura da intriga como algo superficial e desconexo, sendo assim, digamos, um ponto fraco na constituição do romance. Muito curioso isso. Uma outra coisa importante para o percurso de leitura é que, em relação às personagens ficcionais que Mário de Andrade não considera
construções realistas, Antônio Cândido apresenta um estatuto que vem de seu caráter genérico e do anonimato. Não é? São personagens designadas não por um traço de caráter, uma marca psicológica específica, não é? Mas principalmente pela profissão e pela posição que ocupam no grupo. Aparece o barbeiro, aparece a comadre, a vizinha, o mestre de rezas, o soldado, o padre, o fidalgo, às vezes. Ainda aqui, ele nos diz, é preciso não perder de vista certa ressonância de dicção lendária que vem dos contos de fadas, onde aparece, por exemplo, o personagem alvissareiro, o personagem agourento, as premonições do bem e do mal, né? As intervenções inesperadas que solucionam os conflitos, os ajudantes e assim por diante. Quer dizer, nas memórias, o Vidigal, diz o Cândido, é um pouco bicho-papão, enquanto a comadre e o padrinho entram com uma fada madrinha e o protetor, assim como a riqueza de Luizinha, conquistada pelo destino, não é agente mágico, né, que salva definitivamente a trajetória do Leonardo. Essa é uma anotação também ela preliminar, quer dizer, porque o Cândido amplia as sugestões do Mário e faz com que o romance ganhe um novo significado na história da ficção brasileira do século XIX. Ele aponta o fato de que, no plano histórico, o narrador restringe as suas personagens a uma faixa social específica. Não é? É um ponto. Quer dizer, a da gente modesta. A gente pode dizer, bom, seria a pequena burguesia de hoje, mas que não se comunica. Isso é um dado muito curioso no romance. Nem com a esfera superior das camadas dirigentes, né, que viviam no Paço. Aliás, nenhuma personagem deriva do Paço, ou provém dele, ou o frequenta, né? Mas também nos comunica com as esferas inferiores, subalternas. Estas, nos diz Cândido, não aparecem propriamente, né? Como também não aparece o escravo e não aparece o negro. Não aparecem. Né? Em várias obras revolucionárias da literatura brasileira, o escravo não aparece. Por exemplo, uma contradição que o escravo não apareça nos sertões. Contradição. Bom, Mário de Andrade havia notado isso, né? Ele diz, ausência de negros no romance, chamando a atenção para o fato do narrador destacar que o desordeiro Teotônio, aquela figura interessante, né, que era pau para qualquer obra, né, ele sabia cantar em língua de negro, entre aspas. Ele só é referido porque sabia cantar em língua de negro. O que reforça a dicção lusitana do romance, talvez, mas ao mesmo tempo leva o crítico Mário de Andrade a fazer algumas conjecturas muito ricas entre as relações entre os estratos negro e ameríndio do patrimônio musical brasileiro da colônia. Né? Como o Mário está na literatura, está na música, está na antropologia, ele vai girando, né? Vai sentindo, levantando os tópicos, né? Sem nenhuma visão metódica, fechada, totalmente aberto à floração inédita da ficção e do texto. Aí ele cresce muito. Mas o que Antônio Cândido acrescenta aí é a importância de verificar o rigor com que o romance articula ou não, primeiro os fatos envolvendo personagens, depois os usos e costumes descritos, e num terceiro momento, os comentários do narrador e de certas personagens. Não é? Isso tudo foi percebido por Mário de Andrade. Acontece que é preciso pôr isso funcionando na estrutura do livro. Porque é exatamente disso que depende a função exercida no livro pela realidade social, digamos, historicamente focalizada. Não é? É disso que se trata. Se eles se integram, a visão documental da época se converte na expressão literária, não é? Que a transforma e aprofunda pelo viés de uma outra forma de conhecimento. E aqui nós podemos dizer que a literatura de Manuel Antônio de Almeida desarranja todo o quadro da ficção romântica que a precedeu. Esse é um ponto que deve marcar claramente. Agora, se ao contrário não se integram, diz Cândido, a visão documental perde toda a força de síntese, ficando apenas como expressão isolada do universo do folclore, o que
os exclui da dinâmica social do romance. Né? Ou seja, o romance perderia a função e ficaria, por exemplo, no mesmo nível da informação da produção cômica satírica dos jornais, da regência e dos primeiros anos do segundo reinado. Né? Ele se refere ao Carapuceiro, que é um jornal de 32, 34. Contemporâneo do romance, do padre Lopes Gama, e também ao jornal O Novo Carapuceiro, esse de mais tarde, 41, 42, de Gama e Castro, né? Que faziam a análise política e moral da sociedade da época. Jornais, aliás, muito bem lidos por Manuel Antônio de Almeida. Né? E que, a exemplo do que fez nas memórias, né, também costumava dissolver, os jornais costumavam dissolver os indivíduos em categorias comuns, através da caricatura, do retrato satírico, da referência cômica, do traço cômico decisivo nos desenhos, por exemplo, de um autor como Araújo Porto Alegre. Cada dia mais recuperado na sua importância. E vamos acrescentar que o Manuel Antônio de Almeida tinha grande interesse em desenho, estudou desenho, né? Arriscou-se uma carreira de desenhista para a formação do seu instrumento de intervenção no jornalismo. A gente tem que estar atento, né, para saber interpretar o caráter fragmentário do romance. Né, e nisso perceber que a intuição de Mário de Andrade, de modo pioneiro, aliás, associa o livro a um certo desleixo de linguagem. O que não quer dizer que o romance não tem estilo. Ao contrário, o seu estilo vem exatamente daí. Né, através do seu vocabulário variadíssimo, que é visível nos modismos, nos prolóquios, né, quer dizer, os ditados da época, né, nos ditos e frases feitas espalhados pelo romance. Né, é só olhar a leveza dos capítulos, né, que às vezes lemos de Machado de Assis, diz o Mário de Andrade. Um exemplo, O Arranjei-me do Compadre. Esse é o título de um capítulo. Estralada, caldo entornado, pior transtorno. Uma palavra. Né, e por aí vai. Isso é um pouco das conversas que vinham, talvez, entre Machado e Manuel Antônio de Almeida, na juventude. Né? No capítulo 10, por exemplo, Explicações, né? Há uma cena em que a mãe de uma pobre rapariga vai ao capitão do navio, o navio está prestes a sair, né? Ela se apresenta ao capitão para lhe dizer, assinalemos que com muita raiva, né? Que o filho do capitão, na verdade um malandro da mesma laia dos Leonardos, né? Lhe havia engravidado a filha e exige do velho, ali naquela hora difícil, né, o velho está preparado para tocar o navio e ir embora, que o velho obrigue o filho ao casamento. A mulher está muito nervosa, muito desapontada, e vamos ver como é que o Manuel Antônio de Almeida descreve a cena, para a gente perceber essa coisa do estilo. Uma coisa curiosa aqui, né? Eu estou dizendo aqui, querendo chamar atenção para o fato dos ditos, o dito leve, né? O recorte gracioso, né? Desleixado da fala, às vezes, mas com estilo. Diz o texto: apenas se achou ela em frente ao capitão, foi-se chegando para ele com um ar resoluto e enfurecido. O capitão recuou instintivamente um passo. Ah, senhor capitão, disse ela por fim, pondo as mãos nas cadeiras, não? Chegando com a boca muito perto do rosto dele e abanando raivosa a cabeça. Olhe, que assim não vai direito. Faz-me andar a cabeça à roda, põe-me os miolos a ferver e eu estouro, já viu, eu estouro. Você podia ler isso aqui em português de Portugal. Não? E olhe que assim não vai direito, faz-me andar a cabeça à roda, põe-me os miolos a ferver e eu estouro, já viu, eu estouro. Isso aqui não é um andamento da frase brasileira, mas tem esse ritmo. Mas o que há, mulher? Eu não lhe conheço, diz o capitão. Não quero cá saber de nada. Já lhe disse que nisso não vai bem, e eu estouro. Mas por quê? O que é que tem? É preciso que você diga o que tem.
Não tenho nada que dizer. Estouro. Já lhe disse, senhor capitão. Pois estoure com 300 diabos, mas ao menos diga pelo que é que estoura. A cena é a seguinte, ela vai dizer o fato que eu anunciei, a filha é grávida. Claro que o capitão, resolvendo o problema, se compromete a pedir que o filho se case, mas no fim ele percebe pelo nível, não, que não ia colocar o filho se casar com uma saloia. Não? Oferece um dinheiro para ela. Propõe um dote, ela aceita e a coisa acaba aí. Ou seja, na proposta de Antônio Cândido, a camada superficial dos dados externos precisa ser vista como elemento de composição. Caso contrário, ficamos diante de uma série de quadros descritivos, um pouco como este. Isso explica a necessidade, a partir dessa observação, de dividir o romance em duas partes, mostrando como na primeira metade da obra o que predomina são justamente esses estratos descritivos, não é? Que dão ao livro, mais ou menos até o capítulo 27, um certo ar de crônica, como essa crônica, não é? Com os episódios soltos e apenas justapostos, deixando em grande parte desvinculados os estratos descritivos que dão conta dos costumes, dos usos, das inserções folclóricas, da música, da dança, e nos ritos daquela sociedade, que era quase uma aldeia portuguesa, a começar, como eu disse, pelo ritmo do estilo e das falas da época de Dom João VI. Os capítulos não se integram, os personagens entram e desaparecem, a ponto de o narrador ter de nos lembrar que elas existem às vezes. Leitor, não se esqueça, eu falei daquele fidalgo lá atrás. Tal. E o fidalgo volta. Tem uma cena passageira e desaparece. É como se, quer dizer, aquilo não é importante para o andamento do texto. Né? Mais ainda, não se articulam com uma ação central do romance que também não aparece. E assim vamos acompanhando do nascimento humilde do Leonardo, no incidente a bordo de um navio, os primeiros infortúnios, a despedida de suas travessuras, a entrada do Vidigal em cena, depois da comadre, a fortuna do compadre, a entrada de Dona Maria, as tentativas de mudar a vida, os primeiros amores, tudo em quadros estanques. Em todos esses episódios, nos diz Antônio Cândido, Leonardo está preso ainda à sorte dos outros personagens, e principalmente do pai, Leonardo Pataca, que se aventurou com uma cigana, e, como sabemos, acabou depois se casando com a sobrinha da comadre. Não? E aqui Cândido aproveita uma dúvida de Mário de Andrade e tenta esclarecê-la. Quer dizer, Mário dizia não saber a qual dos dois Leonardo se referia o título, já que ambos foram sargentos de milícia. Né? Cândido aproveita para explicar que a partir do capítulo 28, quando Leonardo Filho define a sua própria linha de ação, despregando da nebulosa de todas as demais personagens, aí é que a malandragem do protagonista se aproxima das duas faces, né, do trickster, do trapaceiro, sendo Leonardo pai e Leonardo filho dois lados de um mesmo rosto. O da tolice, que depois se salva, e o da esperteza, que quase leva ao desastre. Né? É a partir desse momento, né, quando a impressão da realidade já não vem essencialmente dos informes, dos trejeitos, né, dos dados de superfície, né, que estamos em uma visão mais ampla do destino social das personagens. Né? Esse dado é outro dado importante. E a partir daí, nós, leitores, vamos observando como a notação impressionista com a qual Mário de Andrade escreveu Leonardo, como um homem que se fazia pelos outros, numa sociedade em que encontrava ele o caminho aplainado, né, jogando apenas com a simpatia da sua figura, ela se transforma nas mãos de Antônio Cândido numa fundamentação de ordem sociológica que se expressa na dialética entre os polos da ordem e o da desordem, transformando assim as relações humanas e a direção do argumento do próprio livro. Como mostra Antônio Cândido, é isso que dá às memórias um caráter singular, como obra que dialoga com o seu tempo. Né? Pois apesar de ser um livro de personagens simples e de caracterização elementar, ele aprofunda uma visão notável das relações humanas no Brasil dos primeiros anos do século XIX, revelando um nível de realidade, né, que a literatura até então não havia revelado no Brasil. No corpo dessa leitura,
Cândido coloca o personagem Leonardo no centro do romance, tendo no mesmo plano, à esquerda, o pai e a mãe à direita. Acima dessa linha, digamos, uma linha espacial na estrutura da obra, aparecem os que vivem de acordo com a lei e as normas institucionais do Império, cujo grande exemplo no livro, a gente sabe, é o Major Vidigal, que tem inclusive uma impostação repressiva, fundamental, uma espécie de salvaguarda da ordem institucional. Isso tudo no hemisfério positivo, na parte de cima. Abaixo dessa instância, entram os que vivem fora da ordem, ou pelo menos em conflito com a ordem, né? Compondo, digamos, um hemisfério negativo. O dado, diz Cândido, né, é que o hemisfério positivo da ordem é atraído, como um ímã, pelo hemisfério negativo da desordem. Isso dá, digamos, à dinâmica do livro uma interpenetração que funciona como uma gangorra entre os dois polos. Leonardo, pai, né, que faz da ordem como oficial de justiça, né, que faz parte da ordem como oficial de justiça, abandonado pela mulher, entra num universo cinzento de paixão por uma cigana, né, que o atrai para as feitiçarias arbitrárias e proibidas do caboclo do mangue, né, onde é preso pelo Major Vidigal, resvala para a cadeia e logo passa para o polo da desordem, até se reabilitar depois, ao se unir, não em casamento, né, mas em conveniência com a Chiquinha, e é devolvido prontamente para o polo da ordem. Leonardo Filho desliza também entre os dois polos. Do lado positivo, o padrinho, o compadre, a madrinha, a comadre, Dona Maria, todos o conduzem para o plano da ordem, o plano positivo. E ele, ora se ajusta a esse universo, como a gente sabe, não é? Ora desliza para o polo da desordem. Foge da casa do pai, engana o amor de Vidinha, desrespeita as funções de sargento da milícia, atraindo a ira e a perseguição do Vidigal. Mas, como o pai também, volta para o polo da ordem, ajudado pelos esforços da comadre, da Dona Maria, e até da Maria Regalada, não é? Antiga amante do Vidigal. E no centro, o próprio Major Vidigal, esse austero mantenedor da ordem, né, também resvala para o campo da desordem, ao ceder aos apelos de Maria Regalada, que seguida da comadre e da Dona Maria, que vão pedir ao Major que solte o Leonardo, por esse tê-lo enganado no cerco à casa do caboclo. Por esse mecanismo, no plano da representação social, não é? O que marca o romance é que aparentemente não há limites definidos para a dignidade, a ordem e a decência. Não é? Um oficial de justiça pode virar arruaceiro, mas depois se recupera sem que nada lhe aconteça e sem que ele tenha qualquer problema com esse fato. Um religioso vira mestre de intrigas. Um mestre de cerimônias acaba transformado num pândigo. Um pai de família vira um contraventor. Só há repressão moral, diz Antônio Cândido, nessa sociedade, fora das consciências. O romance não entra numa análise interior. Não há duração do pensamento, da expressividade, não é, de valores que marquem cada personagem ao longo do texto. Portanto, só há aí, no caso, repressão moral fora das consciências. Já que se trata de um mundo onde não há remorsos, e a eficácia de cada gesto, né, só é avaliada pelas vantagens que se obtém. É por isso que eu termino dizendo que as memórias se apresentam como um desvio. A primeira parte da minha fala foi essa. Né? Um desvio à ficção brasileira da época, quando os romances, o que procuravam, como a gente sabe, era a impostação dos grandes destinos, né? A criação de tipos desenhados num espaço institucional que imitava os da Europa, os valores, a sociedade, os costumes, a extração moral das personagens, cheia de heróis corajosos e redentores. Não é? Isto para não falar na opulência e na ilusão de uma ordem regular que nunca existiu entre nós e que por isso mesmo se transformava num ideal a copiar. Não é? Basta lembrar aqui dos grandes símbolos do romantismo. Não é? O par peri ceci, onde peri, para lembrar a citação de Antônio Cândido, né, na definição de Oswaldo de Andrade, entrava como um índio filho de Maria, afilhado de Catarina de Médicis e genro de Dom Antônio de Maria. Que tipo de índio estranho? O que dizer então da força redentora dos heróis de Alencar,
da repressão, não é, castradora de seus romances urbanos, Senhora, Lucília. Dos sertanejos, da brandura europeia de inocência. Do andamento figurado dos minuetos, da moreninha e do moço loiro. Como isso está longe do nosso romance, quer dizer, tudo isso escapa ao universo das memórias de um sargento de milícias. No mundo que elas revelam, o princípio básico é que a ordem sempre foi entre nós uma coisa abstrata. E Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, dá um pouco a direção desse desenho. Não é? Dá um pouco a direção desse desenho. Se trata de um romance depois confirmado pelos estudos sociológicos, políticos, antropológicos do Brasil contemporâneo. Né? O que prevaleceu foram sempre as formas de sociabilidade espontânea, né? Ensina Cândido, sempre abrandando o choque entre a norma e a conduta. Aí entra o jeitinho. Né? E assim, claro, eliminando os dramas de consciência. Né? Claro que entra aqui também a interpenetração entre o público e o privado. Né? Digamos que por isso o romance de Manuel Antônio de Almeida não se enquadra na ideologia de nenhum outro que o antecedeu. Seja indianista, nacionalista, o que for. Com ele, Manuel Antônio de Almeida dissolveu os extremos, passou por cima do que significa a lei e a ordem, aproximou gente estranha, díspar, criando, nos termos do crítico, né, uma espécie de terra de ninguém moral, onde a transgressão é apenas um matiz que vem da norma e leva para o crime. Nada mais próximo do que a realidade do Brasil colonial, que a literatura do romantismo, podemos dizer isso, né? Procurou sempre escamotear. Não é por isso, aí voltamos ao Mário, um romance realista, coisa que o Mário tinha percebido, porque os romances realistas têm sempre uma visão coesa e harmônica, uma tese a esclarecer, né? Da sociedade que buscam recriar. Aqui não há princípios. Digamos que tudo se mistura e confunde sob o signo do salve-se quem puder. Daí talvez ter sido um dos romances mais admirados pelos modernistas, né? E de remeter de perto a livros como Macunaíma, Serafim Ponte Grande. Os Heróis de Lima Barreto, de João Antônio, né? E por que não dizer aos sarcasmos de Gregório de Matos? Né? Quer dizer, é um livro à parte, um livro singular, um livro à margem. Estamos diante de um romance à margem. Né? Ver essas relações seria interessante. Né? Marcar a filiação à natureza, não é isso? A natureza dos enredos. Não é? Quer dizer, seria muito interessante pegar o Lima Barreto, que estuda esse mesmo Rio de Janeiro, não é? Nas suas deformações, não é? E perceber como essa chave do mundo da ordem e da desordem, né? Ao mesmo tempo em que condena, recupera. Né? Basta lembrar no caso do Isaías Caminha, né? Pelo simples fato de ter flagrado o Loberran com a mulher da vida, ganha uma configuração extraordinária dentro do romance, né? E deixa de ser contínuo, passa a ser repórter. Né? Quer dizer, ao mesmo tempo, o anarquista russo Gregorovitch, né? Que nem sabia português, nem sabia escrever, acaba fazendo carreira jornalística no Brasil. Né? Ao mesmo tempo, o homem que sabia javanês vai dar aulas lá fora, sem nunca sequer conhecer a fonética javanesa, e nem se tratava de uma língua flexionada, né? Ou declinada. Mas ver essas relações seria uma outra história e ficaria para uma outra vez. Não fica apenas a indicação aqui para os interessados, preocupados com o romance. Né?